Números, capítulo 23, versículo 19. O que está escrito aí no texto sagrado? Pode ler para mim aí, vai. Lê alto, vai, lê em voz alta. Então para aí, ó. Deus não é homem para mentir. Quer dizer que tudo que Deus fala é verdade. Tudo que Deus fala é verdade. Continua comigo, vai. Ele não é homem para mentir. Continua, vai. Nem ser humano para mudar de quê? De ideia. Quer dizer que se Deus fala algo, Ele não muda aquilo que Ele falou. Se Ele disser que vai te abençoar, Ele não muda o que Ele falou. O problema não está em Deus, está do outro lado, que somos nós. Deus não é ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Se você pega toda a Bíblia Sagrada, existe alguma vez que Deus falou que ia fazer algo e não fez? Ele sempre fez. Ele sempre agiu. Ele sempre cumpriu. Mesmo que as pessoas, muitas das vezes, não merecessem. Mas Ele não é homem para mentir, nem ser humano para voltar atrás, para mudar o que falou. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Deus sempre cumpre. E Deus fez dezenas, centenas de promessas para nós. Muitas promessas. Só que o que atrapalha tudo na nossa vida é a nossa falta de crença. É isso que atrapalha tudo. Quando a gente deixa de acreditar na promessa de Deus. Quando a gente começa a olhar e falar: será que é verdade? Será que vai acontecer? Teve um homem que duvidou da promessa de Deus e ele retrucou com o anjo Gabriel. O anjo ficou furioso com ele. O nome desse homem era Zacarias. Zacarias, se eu não me engano, está lá no Evangelho de Lucas. Pode pegar sua Bíblia aí para você ver. Hoje eu quero falar de promessa. Promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Zacarias, vamos ver aqui o que aconteceu. É Lucas, não é isso? Capítulo 2. Coloca para mim. Lucas 1, 14. Pronto. Um anjo foi entregar a promessa de Deus para um homem chamado Zacarias. Zacarias já era um senhor, a esposa dele era uma senhora. Humanamente falando, não tinha mais o ciclo para poder gerar filhos. E além de estar fora de idade para isso, ela era doente. Ela era estéril.
E o anjo aparece para Zacarias para entregar a promessa de Deus para ele. E o anjo vai dizer assim, olha, Lucas 1,14: você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento de quem? Do menino. Então veja, olha como é que é forte, que o anjo vem entregar a promessa de Deus, e o anjo diz assim, vai ser menino. Porque quando é Deus quem promete, Ele dá até o CEP. Quando é Deus quem fala, Deus diz exatamente como vai ser. E o anjo continua dizendo assim, para Zacarias: pois ele, o menino, será grande aos olhos de quem? Do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Olha que coisa linda. Meu Deus. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha que interessante. Então o anjo estava ali entregando a promessa de quem? De Deus. Aí tem gente que já está olhando para mim dizendo assim, Bispo Paulo, então quer dizer que Deus vai mandar um anjo também para me entregar uma promessa? Para que Deus vai mandar um anjo, se Ele já entregou todas as promessas? Está na sua mão aí, está escrito aí, todas. Para que Ele tem que mandar um anjo, se já está tudo aí nas suas mãos, na palavra do Senhor? Para quê? Deixa de ser incrédulo. Esse é o nosso problema. A gente não acredita no que Deus já nos entregou. A gente quer uma coisa a mais. Para que coisa a mais? Para quê? Já está nas nossas mãos. É só a gente crer, tomar posse. O Zacarias vai receber a promessa da boca de um anjo e vai querer algo a mais. Olha como é que o ser humano é. Hoje as pessoas querem que um anjo venha. Elas não querem só a Bíblia, só o que Deus já prometeu que está na Bíblia não é suficiente. Elas querem o anjo. Mas eu garanto para você que se Deus mandasse um anjo, as pessoas iam querer algo a mais. As pessoas não conseguem absorver aquilo que Deus está entregando e tomar posse com aquela certeza: se Deus falou, está falado, vai ser assim. Eu vou ver isso na minha vida, eu não tenho dúvida que vai acontecer, porque vem de Deus. Ao Zacarias aqui, versículo 18. Ao Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho. Aí começou a dar justificativas. Ele disse: como é que eu posso ter certeza? Me dá uma garantia aí. Me dá alguma coisa para me pegar, para me agarrar. Aí começou a dar justificativas, motivos, como quem diz: eu estou certo, hein? Acho que você está errado. Já sou velho e minha mulher também é de idade o quê? Avançada. Como quem diz: eu não acredito muito que isso aí vai o quê? Acontecer. Meu amigo, ele não estava acreditando na promessa de quem? De quem?
de Deus, o anjo era apenas um mensageiro. A promessa era de quem? De Deus. Quando Zacarias questionou a credibilidade da promessa de Deus, o anjo não gostou não. Gostou não. Versículo 19. O anjo respondeu para Zacarias: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. O anjo estava dizendo para Zacarias assim: quem você acha? Quem você pensa que você é para colocar em dúvida a promessa de quem? De Deus. Eu sou Gabriel, que sempre estou na presença dele. Eu sei a grandeza dele. Você é louco, cara. Você está louco. O Todo-Poderoso, Criador do universo inteiro, mandando uma promessa para você, e você colocando em dúvida a credibilidade. Eu sempre estou na presença dele. Eu sei quem ele é. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Foi o próprio Deus que me chamou e disse assim: Gabriel, vai lá em Zacarias e entrega a minha promessa para ele. Não foi em qualquer lugar, não foi em mais ninguém, foi para ele. E ele colocando em dúvida a credibilidade daquela promessa. Aí tem gente que olha e fala: bispo Paulo, esse Zacarias merecia tomar uns tapas mesmo, porque o bicho é burro. E nós? O que nós merecemos? Porque o Zacarias, ele vai receber quantas promessas de Deus? Uma! E agiu desse jeito. E a gente que recebeu aí centenas, tem centenas de promessas de Deus escritas aí na Bíblia Sagrada para você, para mim. Centenas. Só que a maioria de nós sabe o que é que a gente faz? Coloca em dúvida a credibilidade das promessas. Coloca em dúvida. O anjo ficou invocado com ele. E virou para ele e disse: rapaz, eu sei quem Deus é. Foi ele que me mandou aqui. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão. Como quem diz assim, você vai ficar calado para você não falar mais besteira nenhuma, para não correr o risco de sair da sua boca alguma outra palavra como essa, que vai contra o poder e a grandeza de Deus. Você vai ficar calado. Pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Então o anjo falou: você vai ficar mudo para você não falar besteira. Tem gente que diz: bispo Paulo, mas por que mesmo ele questionando, Deus vai cumprir aquela promessa? Porque, vou dizer infelizmente, você vai entender. Infelizmente, naquela família tinha que nascer uma pessoa tão importante que seria João Batista. Ali. Então, mesmo que o infeliz não merecesse, ele tomou um corretivo para nos ensinar também hoje. Mas aí a promessa de Deus vai se cumprir de todo jeito, porque era necessário, dentro do projeto de salvação, que seria a vinda de Jesus depois,
que João Batista viesse a existir. E como ninguém pode frustrar os planos de Deus, então tinha que acontecer. Mas o João, o Zacarias, ele pôde se alegrar como no meio de tudo aquilo? Ele não teve como se alegrar. Porque a maior alegria de quem quer ser pai, quando descobre que vai ser pai, qual é a maior alegria dele? Contar, sair falando para os amigos, você é pai, cara, vai dar certo, olha que legal. E vamos fazer uma festa, e vamos comemorar, e é um churrasco, e é não sei o que e tal. Ele não teve nenhum tipo de prazer no acontecimento daquela promessa. Ele era uma pessoa importante, mas não vai ter prazer, nem com a mulher, nem com ninguém. Então você vê que quando nós colocamos em dúvida a credibilidade das promessas de Deus para a nossa vida, quem perde é só a gente. Quem perde é só a gente. Deus tocou em meu coração para trazer para você aqui hoje este assunto, este tema, promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Para de ser incrédulo. Deixa eu te mostrar uma outra situação. Vai comigo em Gênesis. Vamos lá, hoje eu vou falar só de promessa. Se você não sair daqui hoje crendo nas promessas de Deus para a sua vida, meu amigo, esquece. Gênesis capítulo de número 6 e versículo de número 12. Gênesis 6, 12. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também o quê? A terra. Presta atenção, ó. Deus fala para Noé assim: Noé, seguinte, eu estou muito decepcionado com a terra, com as pessoas. Vou matar todo mundo. Vou acabar com tudo. Viu, Noé? Está me escutando? Ô, Senhor, vou destruir tudo. E vou destruir a terra. Versículo 14. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Para comigo aqui, vem cá. Vamos usar a inteligência que Deus nos deu. Isso aqui é quase um estádio Mané Garrincha. Só na largura, que não vai dar o estádio, vai dar o campo, na largura. Mas no comprimento e na altura, praticamente é o estádio. Praticamente. Raciocina comigo. O que Deus disse para Noé que ele ia fazer? Deus ia fazer o quê? Matar tudo, todo mundo. Deus disse todo mundo. E acabar com tudo.
E aí Deus fala para ele, mas eu quero que você construa uma grande embarcação. Aí fala o tamanho da embarcação. O que você acha que passou na cabeça de Noé? Eu já estou um velho. Noé já tinha 500 anos. Já que Deus vai acabar com tudo e vai matar todos, para quê que eu vou passar os últimos dias da minha vida igual um doido construindo um barcão desse? Aí tem gente que fala, bispo Paulo, mas Deus ia salvar Noé e a família dele. Você sabe disso porque você já conhece toda a história. Mas até aqui, Deus falou alguma coisa de salvação com Noé? Deus falou de proteger ele, proteger a família dele de alguma coisa? Deus falou alguma coisa disso com Noé? Não. Então na cabeça de Noé, para que eu vou fazer isso? Já que vai morrer todo mundo, eu vou aproveitar esses últimos dias, vou passear, vou pescar, sei lá. Vou passar os últimos dias aqui construindo um negócio desse tamanho? Não. Aí continua comigo no 16. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra, o quê? Morrerá. Até aqui, a única informação que Noé tem é: Deus vai acabar com tudo e está pedindo para mim fazer esse barcão aí nesses últimos dias até a destruição acontecer. Até aqui. Aí vai vir o versículo 18 que vai mudar tudo na cabeça de quem? De Noé. Olha o 18. Como você, porém, firmarei minha aliança. Agora com você, eu vou ter um negócio à parte. Eu vou te fazer uma promessa. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Aqui Deus está dizendo o seguinte: ô Noé, vou fazer tudo o que eu disse, porém eu faço uma promessa. Constrói a embarcação que eu estou mandando, e eu prometo salvar você e a sua família dentro dessa embarcação. Eu prometo que não vai acontecer nada de ruim com vocês. Agora mudou tudo. Agora Noé olha para a situação como: espera aí, Deus vai destruir tudo, só que Ele prometeu me salvar e salvar a minha família. E para que isso aconteça, eu preciso construir essa grande embarcação. Muito grande. 135 metros de comprimento. Noé começa. Noé levanta todo dia, corta madeira, lixa madeira, prega madeira, passa betume na madeira, coloca uma madeira encostada na outra, vai para o mato, corta madeira, lixa madeira, coloca madeira. E por que Noé faz isso todos os dias? Porque Noé acredita na promessa
de Deus. Ele acredita na promessa de Deus. Deus fez quantas promessas para Noé? Uma. E por causa de uma promessa, olha o que Noé fez. Volta comigo no capítulo 5, versículo 32. Volta comigo. Olha o que diz. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Que é isso, bispo Paulo? 500 anos. Naquela época antiga as pessoas viviam muito mais tempo. Muito mais tempo. Deus diminuiu o tempo de vida do ser humano por causa da desobediência, do pecado. Deus colocou o teto máximo como 120 anos. Isso aí mais para frente você vê na Bíblia. Depois Deus vai baixar ainda mais essa idade. E com o nosso meio de vida terrível que temos hoje, de poluição, de remédios e por aí vai, nós baixamos ainda mais esse tempo de vida. Mas o que eu quero destacar com você? Deus vai falar do dilúvio com Noé. Noé tinha por volta de quantos anos? 500 anos. Deus vai fazer a promessa para Noé. Noé tinha por volta de quantos anos? 500 anos. E Deus vai fazer uma promessa para Noé: de salvar ele e a família dentro da embarcação que Noé construísse. Agora vai comigo no capítulo 7, versículo 6. Lê para mim em voz alta. 7:6. Noé tinha o quê? Tinha o quê? 600 anos. Quando o dilúvio cobriu a terra. Então Noé passa em torno de 100 anos trabalhando todos os dias, cortando madeira, lixando madeira, colando madeira, para construir a embarcação que Deus falou. E por que ele passa 100 anos dedicado naquela embarcação? Por quê? Porque ele acreditou na promessa de Deus. Ele viveu cada dia daqueles 100 anos naquela certeza: Deus prometeu algo para mim e Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Deus não disse quanto tempo ia demorar para vir um dilúvio. Mas esse tempo tinha a ver com a crença de quem? De Noé. Se Noé não acredita na promessa de Deus e faz corpo mole, murmura, como a maioria de nós, pode observar se a gente não é assim. Eu preciso de um monte de coisa na minha vida e você também. E esse monte de coisa que eu preciso tem promessa de Deus aí na Bíblia Sagrada para mim. E tem gente que diz assim: Bispo Paulo, e por que muitas das vezes não acontece? Porque eu atraso tudo. Eu atrapalho tudo. Se eu me dedicasse em construir a minha arca todos os dias, com certeza a minha arca ficaria pronta em muito menos tempo. E as promessas de Deus se cumpririam na minha vida de uma forma mais rápida.
Só que eu fico fazendo o corpo mole com a minha arca. Hoje eu não vou buscar madeira. Hoje eu não estou afim de lixar madeira. Hoje eu estou cansado para colar madeira. E aí a coisa vai protelando. Vai empurrando. E quem fica prejudicado sou eu. Porque o que Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Está lá em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, 23. Coloca para mim, vai, deixa eu ver se é isso. Olha o que diz o texto. Apeguemo-nos firmemente, sem o quê? Sem vacilar. A esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Olha aí, eu devo me apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que eu professo. Qual é a esperança que eu professo? A crença naquilo que está na Bíblia Sagrada, que Deus falou que ia fazer na vida de quem tomasse posse. Então, quando eu professo isso, eu devo me apegar firmemente, sem vacilar. O vacilo é justamente esse tempo, é ficar ocioso, procrastinando na fé. Tem gente que procrastina na vida material, profissional, e tem gente que procrastina na fé, sempre deixando para amanhã, empurrando, questionando, duvidando, murmurando. Ou eu acredito de verdade na promessa de Deus e me apego a ela e digo: vou construir minha arca dia a dia aqui, não vou parar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou profetizar, eu creio, Deus já está operando na minha vida, Deus já está fazendo um milagre, vai acontecer na minha casa do jeito que Deus falou. Olha, na minha vida financeira, eu tenho certeza que Deus já está abrindo as portas, vou continuar batalhando, orando, buscando. É isso que a gente faz aqui toda terça-feira, porque eu creio. Ou a gente age assim, ou a gente fica empurrando. Tem gente que fala: bispo, cadê o Deus da Bíblia? Por que não vemos mais tantas coisas como a Bíblia nos mostra? Porque as pessoas não são mais como as pessoas que a Bíblia nos mostra. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Eu acho que é Hebreus 10, 25 que fala que Ele é o mesmo. Ou é 9 alguma coisa? Ou é 10, 25 mesmo? Não, não é o 10, 25 não. Vê aí para mim, no 10 alguma coisa ou no 9 alguma coisa, não me lembro. A Bíblia fala que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quem muda são as pessoas. Quem deixa de acreditar de verdade, de confiar, são as pessoas. Então volta comigo lá no Noé. Então, lá no Gênesis 7, 6. Depois você achar aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, você coloca para mim. Gênesis 7, 6 diz: Noé tinha 600 anos quando o dilúvio o quê? Cobriu a terra. Vou te fazer uma pergunta. Quando o dilúvio veio, Deus cumpriu a promessa de salvar Noé e a sua família? Cumpriu ou não cumpriu? Eu quero que você leia em casa, porque muita gente acha que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Que isso, gente? Pega e leia em casa. A Bíblia fala que choveu 40 dias
e 40 noites. Só que a água da chuva não foi o que inundou a terra, não, irmão. A Bíblia diz que se romperam as fontes do abismo, ou seja, as águas que estão nos oceanos, que estão debaixo dessas placas de terra, se fenderam ali as placas de terra, e veio água de baixo para cima. O que inundou a terra mesmo foi essa água de baixo para cima. Cobriu todo o planeta. E sabe quanto tempo isso durou? 1 ano. Depois você vai ler em casa. 13:8. Hebreus 13:8. Ficou 1 ano. E durante 1 ano, quem cuidou de Noé e da família dele na arca? Deus. Quem sustentou eles? Deus. Quem livrou eles quando as águas estavam agitadas e balançavam e aquela coisa toda, e não deixou o barco virar e nem nada? Deus. Tanto é que quando o barco repousou lá no Monte Ararat, lá na Turquia, onde infelizmente essa semana aconteceu uma catástrofe. O Monte Ararat é lá. Foi lá que a arca pousou. Depois que a água abaixou, que Noé saiu com a família dele da arca, foi a primeira vez que apareceu esse arco colorido nos céus. E quando apareceu esse arco, era Deus dizendo para Noé, para mim e para você assim. Deus dizendo: eu cumpro o que eu prometo. Eu cumpro o que eu prometo. Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Quem muda são as pessoas que deixam de acreditar. Deus tem centenas de promessas para a sua vida aí nessa Bíblia que você está segurando. Quer ver uma promessa de Deus para a sua vida? Quem quer ver uma promessa de Deus para a sua vida? Vou te mostrar agora. Para a sua vida econômica, profissional. Quem quer ver uma promessa maravilhosa de Deus? Quer ver? Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1:19. Coloca para mim aqui. Promessa de Deus. Eu queria essa versão NVT aqui, nesse versículo eu não gosto não. Coloca para mim na RA. É o mesmo versículo, só que essa versão aqui, lê para mim. Vai, promessa de Deus aqui para a sua vida, vai, para a sua vida. Fala para a pessoa do lado, olha lá, promessa de Deus para a sua vida. Agora lê aí, vai. Se quiserdes, ou seja, você não é o quê? Obrigado. E me ouvirdes, escutar o que eu falo, dar ouvidos aos meus ensinamentos, crer na minha promessa, então você vai comer o melhor dessa terra. Coloca na NVT, porque eu pedi para mudar. Olha como que está a tradução aqui, ficou um pouquinho meio assim complicada. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Porque quando a gente lê aqui, comida dá a entender só arroz e feijão. Mas quando você pega as versões mais antigas, você entende que Deus está falando no geral da vida econômica, de ter prosperidade. Promessa de Deus para você. Deus está dizendo aqui, ó,
Para você acreditar de verdade, se apegar com Ele, ouvir Ele, viver pela fé, não duvidar, não colocar em descrédito o que Ele falou, crer que Ele é Deus, que Ele não é homem para mentir, nem ser humano para voltar atrás, mas Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Quer ver outra promessa de Deus para você? João 10:10. João 10:10. Coloca para mim. Lê aí, vai. Não, lê a voz alta, vai. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Isso é promessa de Deus para você. Ou você está igual Zacarias, olhando para isso aí dizendo, mas como é que isso vai ser? Como é que vai acontecer? Eu não sei nada, eu nasci numa família pobre. O Zacarias não estava dando justificativa lá? Sou velho, minha mulher é velha, aí tem gente, eu não estudei, eu não tenho ninguém que fala por mim, não sou amigo de nenhum político. Como é que vai ser? Não. O máximo que vai acontecer é você ficar mudo, nunca ter nada para contar. Porque você está tirando a credibilidade da promessa de quem? Se Deus prometeu, você não tem que preocupar como vai ser. Quem prometeu foi quem? Então Ele tem sempre um jeito de fazer. Como? Não sei. Vai usar quem? Não sei. Tem um ditado por aí que fala que quando Deus manda, até o diabo obedece. Se tiver que usar o diabo para cumprir uma promessa na sua vida, Deus usa. E eu provo na Bíblia para você. Porque Deus usou o diabo para provocar os fariseus, os sacerdotes na época de Jesus, para prenderem Jesus, condenarem Jesus e levar Jesus para onde? Para a cruz. E o diabo achando que estava arrasando. Na hora que Jesus morre e no terceiro dia ressuscita, aí o diabo olha e fala, nossa, o que eu fiz? Cavei minha sepultura. Mas porque quando Jesus ressuscita, Jesus traz para todo ser humano que nele crê e o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, a oportunidade de ressurreição da vida eterna. O coisa ruim perdeu, mas ele ajudou no processo. Se você crê nas promessas que Deus fez para você e verdadeiramente, irmão, viver na fé, viver profetizando, viver orando, e quando vier o zum para te atrapalhar, para fazer você desanimar, você falar, arreda Satanás, sai fora, porque Deus é fiel, Deus prometeu, eu vou vencer, eu vou ver as maravilhas de Deus na minha vida. Se você viver pela fé, você vai ver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Vai dar tudo certo. Olha outra promessa de Deus para você. Mateus 11:28. Tem centenas. 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados e o quê? E sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Promessa de Deus para você, para mim e para todo mundo que pegar essa Bíblia, ler e falar, eu creio nisso aqui, ó. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou buscar, eu vou viver essa palavra. Eu creio. E para finalizar, vai comigo no Salmo 40. Vai lá no Salmo 40, versículo 1.
Isso aqui é Davi. Lembra do rei Davi? É ele que vai falar isso aqui. Só que Davi, ele recebeu a promessa de Deus na vida dele quando ele era ainda um adolescente. Davi tinha em torno de 16, 17 anos. Quando Samuel, o profeta, foi na casa dele, derramou um óleo e falou assim: Deus está dizendo que você, a partir de hoje, é rei em Israel e vai sentar no trono. Deus está dizendo, Davi. Aí Samuel já sai dali, Davi vai junto com ele e já senta no trono em Israel, não é assim? Não. Vai passar em torno de 13 a 14 anos e Davi vai ser perseguido, caçado, vai passar noites no deserto, vai chorar às vezes, mas ele vai manter o tempo todo aquela certeza: Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, vai acontecer na minha vida. Em momento nenhum Davi esmoreceu. Em momento nenhum ele deixou de acreditar na promessa de Deus. E quando a promessa se cumpriu, olha o que ele escreveu: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer que durante todo aquele tempo ele já tinha a promessa. Ele continuou o quê? Orando, clamando: eu creio, Senhor, estou aqui. O inimigo quer me pegar aqui, mas o Senhor fez a promessa que eu vou sentar no trono. Vou ser rei, eu vou ser rei. Eu creio, Senhor, me ajuda, me protege, me livra, me guarda, me dá força, porque eu vou ser rei. Eu vou receber em minha vida o cumprimento da promessa do Senhor. E vai acontecer. Assim é para mim e para você. Davi continua, depois você leu a continuação na sua casa, ao versículo 2, que lindo. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Agora olha como é que ele termina. Isso aqui é para você copiar e colar. Olha como é que ele termina: muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Diga glória a Deus. Isso aqui é para você copiar e colar na sua vida. Se você viver verdadeiramente crendo nas promessas que Deus fez para você e não esmurecer, não parar de construir sua arca, não esmurecer, não vacilar, vou tirar uma folga, estou cansado de orar, de buscar, não! Se você estiver ali todo dia construindo sua arca, cortando madeira, lixando madeira, pregando madeira, colando madeira, muitos verão o que Deus vai fazer na sua vida, vão temer a Deus e vão confiar no Senhor. O seu testemunho aqui nesse altar vai fazer com que outras pessoas reconheçam que aquilo que Deus prometeu é verdade e se cumpre na vida de quem crê. Toda terça-feira a gente está aqui. Enquanto Deus nos der vida e nos der força, estaremos aqui 3 da tarde, 7 da noite, clamando, profetizando, orando, declarando vitória, crendo que nós vamos sair daqui para ter uma semana abençoada, portas abertas, coisas acontecendo, Deus enviando pessoas no nosso caminho
que vão trazer respostas, que vão trazer soluções para aquilo que nós precisamos. Toda terça-feira nós estamos aqui, dando credibilidade às promessas que Deus fez para nós. Eu poderia ficar aqui, não apenas a noite toda, a semana inteira, só dizendo para você, tal lugar, uma promessa de Deus para a sua vida. Tal lugar, uma promessa de Deus para a sua casa. Tal lugar, uma promessa de Deus para a sua família. Tal lugar, uma promessa de Deus para a sua saúde. Mas se você crê no que o que nós aprendemos aqui hoje, já é suficiente para você viver uma nova vida. Amém?